Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E hoje nós vamos tratar dos pontos 124 ao 127. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo destes temas, que de uma maneira muito simples vão traçar uma descrição, uma explicação, uma fundamentação sobre o Novo Testamento. Então essa é a temática que nós vamos abordar dentro da primeira parte da profissão de fé, na primeira sessão. Eu creio, nós cremos, no capítulo 2, Deus ao encontro dos homens, no artigo 3º, Sagrada Escritura. E nós vamos ver então essas palavras. Os pontos que nós vamos trabalhar do 124 ao 127 trazem este conteúdo. Conteúdo do 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de quem acredita, apresenta-se e manifesta o seu poder de um modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos transmitem-nos a verdade definitiva da revelação divina. O seu objetivo central é Jesus Cristo. O Filho de Deus encarnado, e seus atos e seus ensinamentos, a sua paixão e glorificação, bem como os primórdios da Igreja sobre a ação do Espírito Santo. O ponto 125 irá nos dizer: os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Ponto 126. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. Primeira etapa, a vida e os ensinamentos de Jesus. A Igreja sustenta firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente as coisas que Jesus, Filho de Deus, realmente operou e ensinou para a salvação eterna dos homens durante a sua vida terrena, até o dia em que subiu ao céu. Ponto número 2. A tradição oral. Na verdade, após a ascensão do Senhor, os apóstolos transmitiram aos seus ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam, uma vez que, instruídos pelos acontecimentos gloriosos de Cristo, iluminados pelo Espírito da verdade, entenderam as coisas que ele tinha feito. Ponto número 3. Os evangelhos escritos. Os autores sagrados, porém, escreveram 4 evangelhos, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavras ou por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras segundo o estado da Igreja, conservando fielmente o caráter de pregação, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas verdadeiras e sinceras acerca de Jesus. Ponto 127. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, de que são testemunhos a veneração, de que a liturgia rodeia, atrativo e incomparável, que em todos os tempos exerceu sobre os santos. Não há doutrina melhor, mais preciosa e esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor Mestre Cristo ensinou pelas palavras, realizou pelos seus atos. É, sobretudo, o Evangelho que me ocupa durante minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário à minha pobre alma. Nesses descubro sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Bom, gente boa, nós vimos do ponto 124 ao 127, que acabei de ler para os senhores, ipsilíteres, ou seja, ao pé da letra, temas que vão falar sobre a fundamentação teológica, sobre a fundamentação bíblica dos textos da Sagrada Escritura. Qual que é, de fato, a intenção destes pontos de argumentação dentro do catecismo? Bom, primeiro deles, a descrição e a fundamentação teológica do texto catequético segundo as Escrituras.
O catecismo, então, ele vai nos afirmar que o Novo Testamento é sempre uma expressão culminante da revelação divina. Ele tem como ponto central a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa parte da revelação é transmitida pelos evangelhos e pelos demais escritos apostólicos. E aí nós temos as cartas, nós temos as cartas apostólicas, as cartas católicas, nós temos os textos de São João, o próprio Apocalipse. Os 4 evangelhos, em especial, são considerados, assim podemos dizer, o coração das Escrituras, por serem o testemunho privilegiado da vida, morte e ressurreição e os ensinamentos de Jesus. Dentro dessa lógica, nós podemos dizer que o ponto central disso, e eu acho que de uma certa maneira, de uma maneira muito mais pungente, o ponto 124 do Catecismo da Igreja Católica é o mais assertivo nesse ponto. Jesus Cristo é centro da revelação. A palavra de Deus é a força de Deus para a salvação de quem acredita. Esse é um texto que é citado de Romanos 1,16 e se manifesta com mais intensidade nos escritos do Novo Testamento. Isso denota a centralidade de Cristo, que é também confirmada por textos do Concílio Vaticano II, de maneira especial da Dei Verbum. Dei Verbum, ela vai nos citar no ponto 4, a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará. E já não há de esperar nenhuma revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo? Que aquilo que foi revelado por Jesus Cristo está revelado. Na economia da salvação, não necessitamos de outra revelação. O próprio São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no ponto 2.2, na questão 1, no artigo 7º, vai reconhecer que a revelação está no seu status mais pleno em Cristo. O Verbo encarnado é o Mestre por excelência, pois ele é a verdade em pessoa. Já o ponto 125, sintetizando, vai tratar dos evangelhos como uma ação de testemunho, um testemunho supremo. Os evangelhos, então, eles possuem autoridade única entre todos os livros da Sagrada Escritura. A Igreja vai afirmar que a historicidade e a fidelidade com que se transmitiram as palavras de Cristo foram coletadas pelos apóstolos, pelos evangelistas, e Jesus Cristo, por mandato, os fez transmitir. Mas o que eles fizeram foi, na verdade, transmitir exatamente o que ele ensinou. Na exortação apostólica, não é carta, é uma exortação apostólica pós-sinodal, chamada Verbum Domini, o Papa Bento XVI, ele vai dizer o seguinte: o caráter histórico dos evangelhos é essencial para a fé cristã, pois a fé, ela se enraiza em fatos concretos, históricos, que aconteceram no tempo e no espaço. Verbum Domini, número 16. Agora eu vou um pouco mais atrás. São Jerônimo, ele vai, em relação ao ponto 125, ele vai ser muito pungente, muito objetivo e muito assertivo. São Jerônimo, ele afirma no prólogo de Isaías, ele vai dizer o seguinte: ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. E aí nós chegamos ao ponto 126. As etapas de formação dos evangelhos, né? Essas etapas, elas são muito visíveis quando nós lemos os evangelhos, a Sagrada Escritura. E o catecismo, nesse ponto 126, ele faz uma hierarquia. Ele vai dizer o seguinte, que existem 3 etapas fundamentais na formação evangélica. Primeiro, a vida de Jesus Cristo, que é o conteúdo básico. Segundo, a tradição oral, que é, em outras palavras, a transmissão, a pregação apostólica, ou seja, a transmissão deste conteúdo básico pelos apóstolos. E, por fim, aquilo que foi feito pelos evangelistas, que é a redação escrita.
Os evangelistas, então, inspirados pelo Espírito, eles tratam de coletar tudo, compilar, ou seja, reunir e redigir. O Concílio Vaticano II, ele reconhece que essas etapas, elas são consolidadas de uma maneira, elas estão fechadas. Então, eu não tenho nada mais que eu possa inserir na Sagrada Escritura. Na Dei Verbum 19, isso fica bem claro quando o texto diz que os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos escolhendo, dentre tudo que foi dito, algumas coisas entre as tantíssimas que foram transmitidas oralmente, ou que foram coletadas também de textos escritos, que eram resumos, eram pregações, e acabaram tendo que, em alguns momentos, tendo que resumir outras coisas, ou explicando essas coisas que foram apresentadas. Isso foi feito para que o texto se adequasse às várias situações das igrejas. Então, Dei Verbum 19, com palavras semelhantes às que eu falei aqui, não propriamente as que eu disse, ele vai fazer isso. Um teólogo chamado Raymond Brown, ele, biblista, na introdução do Novo Testamento, ele também vai tratar dessas etapas da maneira com que o próprio catecismo traz. E isso demonstra que o processo, ou seja, esse processo onde eu olho para o conteúdo base, que é a vida de Jesus, onde eu olho para a transmissão da pregação apostólica, que é a tradição oral, e onde eu tomo conhecimento daquilo que de fato foi escrito, eu entro em contato com a redação escrita, essas etapas, elas demonstram que esse processo, ele compromete de uma maneira muito, muito especial, compromete empenho, compromete de todos aqueles que dizem que o Evangelho não se sustenta, aqui faltam coisas. Do ponto de vista de Raymond Brown, ele vai dizer que, embora existam 3 objetivos de escrita, 3 objetivos de pregação, 3 objetivos de estudo, a inspiração, ela está por detrás disso. Porque o efeito final, ou seja, a ferramenta final, o objeto final, evidencia que há uma presença do Espírito Santo ensinando através daquilo, aquilo que Deus queria revelar através do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então nós chegamos no ponto 127, que vai tratar exatamente disso, o valor espiritual, o valor litúrgico dos evangelhos. Os evangelhos, desde a sua origem, eles ocupam um lugar único, não somente na espiritualidade, não somente na catequese, mas também na liturgia. O seu uso litúrgico, a veneração, um exemplo disso. Nós, principalmente nas missas dominicais, costumamos a fazer a procissão com o evangeliário. Isso é uma atitude de veneração. A leitura pública testemunha este valor. Existem ministérios específicos, o diácono, o acólito, o acólito não, o leitor, são ministérios, um deles que eu estou falando é o primeiro passo da ordem. Então, o diaconato, aquele que tem a proclamação do evangelho como ofício, o leitor que lê as escrituras, tudo isso por quê? Porque a palavra de Deus que está ali, ela tem que ser venerada. A Dei Verbum, no seu ponto 16, se não me engano, ele vai dizer que as Sagradas Escrituras sempre foram veneradas no mesmo pé de igualdade, no mesmo status de igualdade, estou parafraseando, claro, aqui, com a própria Eucaristia. São Tomás de Aquino vai dizer que não há doutrina melhor, mais preciosa, mais esplêndida que o texto evangélico. Ele vai falar isso, se não me engano, na Expositio in Evangelio Ionis, a exposição sobre o Evangelho de São João,
Santa Teresinha do Menino Jesus, que aqui nós estamos numa outra linha, nós não estamos na linha de teologia, nós estamos de dogmática, nós estamos na linha de espiritualidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela vai dizer sobre essa espiritualidade dela, reflete sobre isso. Ela diz, é sobretudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele sempre descubro novas luzes, novos sentidos, escondidos e misteriosos. Então não existe espiritualidade, não existe catequese, não existe teologia sem um foco positivo de olhar sobre o Evangelho. Para nós, catequistas, para nós, estudantes de teologia, quais são as implicações desses pontos 124, 125, 126 e 127? Litúrgica, moral e pastoralmente, nós podemos dizer o seguinte: liturgicamente, existe uma centralidade do Evangelho, não só na liturgia eucarística da missa, mas em todas as ações litúrgicas da Igreja. Ele é sempre lido por um ministro ordenado, é precedido de ritos especiais, em alguns momentos até de ritos de veneração. Isso vai reforçar a importância da proclamação do Evangelho, com aclamação, com incensação, e é uma forma de tornar presente e de reconhecer presente nas palavras do Evangelho a própria presença do Verbo, do próprio Cristo. Repercussão moral. A moral cristã, ela vai encontrar a raiz do seu ensinamento em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, registrados nos evangelhos, sobretudo no Sermão da Montanha. E já foi dito, se perdêssemos toda a Escritura, se perdêssemos todos os evangelhos do Novo Testamento e nos restassem os pontos, os capítulos 5 a 7 do Evangelho de São Mateus, teríamos tudo para viver uma vida santa. É a essência, é o suprassumo do ensinamento de Cristo. E nós podemos dizer que estes capítulos 5 a 7 do Evangelho de São Mateus, que a gente costumeiramente chama de Sermão da Montanha, são a carta magna, a carta maior da vida cristã. Implicação pastoral. Pastoralmente, não existe comunidade, não existe vida espiritual na igreja sem a leitura, sem a meditação contínua dos evangelhos. Podemos dizer que não existe um momento catequético profundo sem que nós não nos debrucemos sobre uma página, sobre uma meditação do evangelho. Por isso que são recomendadas para todos os fiéis, principalmente através da Lectio Divina, a leitura das Sagradas Escrituras de forma meditativa. O Papa Bento XVI, na Verbum Domini, ele vai afirmar isso, dizendo que esta expressão maior da leitura dos Evangelhos através da Lectio Divina é o alimento espiritual, podemos dizer também intelectual, da fé cristã. Por que nós devemos fazer isso? O próprio Evangelho, a própria Sagrada Escritura, ela nos encaminha para isso. Eu sempre digo aos meus alunos de Sagrada Escritura que a palavra de Deus ela é autodidática. Ela ensina através da própria leitura. Para cada pergunta, nós vamos ter páginas e páginas, citações e citações que vão nos conduzir. Fundamentação bíblica do 124 ao 127. Romanos 1,16. O Evangelho é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gosto desses versículos. O Evangelho é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você que é catequista, se você não tem intimidade com a palavra do Evangelho, você não terá a força, a pujança necessária para fazer uma boa instrução dos seus catequizandos. O Evangelho, então, é a força de Deus para essa
salvação de todo aquele que crê. Não existe um homem que creia que não leia o Evangelho. Por quê? Exatamente por causa dessa ligação. O Evangelho nada mais é que as palavras que se encarnaram no Verbo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João 20:31. Estes sinais foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É ponto central de nossa fé. Para ter o conhecimento do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e crer nele, é necessário conhecer os Evangelhos. Santo Agostinho, cito agora, ninguém ama aquilo que não conhece. Para conhecer Jesus, é necessário conhecer os Evangelhos. Para amar Jesus, é necessário conhecer os Evangelhos. E não existe outro caminho de se encontrar com ele, de amá-lo, sem conhecê-lo. Lucas 1:4. Relato da intenção do Evangelho é explicitamente transmitir fielmente o que foi transmitido às testemunhas oculares. O que eu disse aqui não é o texto ipsilíteres, mas é uma síntese. O relato tem a intenção, o evangelista tem a intenção de transmitir aquilo que ele viu, ouviu, presenciou e experimentou. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, quando os senhores estiverem diante da palavra, diante do Evangelho e da Sagrada Escritura, lembrem-se que aqui está a palavra de Deus, que ecoa em nossos corações e nossas almas, que é apresentada a nós por experiência de vida, por experiência de caminhada. Então, não sejamos tolos de lê-lo como um romance. Não sejamos tolos de lê-lo como poesia. Não sejamos tolos de lê-lo apenas como uma ferramenta de estudo. Por quê? Porque ele é a boca de Deus. A Sagrada Escritura é Deus que fala a nós. Se abrirmos os nossos ouvidos e os nossos corações, ele falará em nossas almas. Este é o conteúdo do ponto 124 a 127 do Catecismo da Igreja Católica. Espero que seja útil para as suas catequeses com seus alunos. Eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teófilos, e este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.